Olá, vamos agora falar sobre as características da dissertação. Acompanhe aqui a leitura desse pequeno texto que vai servir como um roteiro de nossa aula. Agora, para facilitar a sua vida, vamos dividir a caracterização do texto dissertativo de acordo com as duas formas de apresentação do texto. Primeiramente, vamos apresentar as características da dissertação expositiva. Em seguida, apresentaremos as da dissertação argumentativa. Vamos lá? Aqui eu apresento para você as 5 principais características da dissertação expositiva. São elas: apresenta uma visão referencial sobre o tema, que significa que o autor do texto opta apenas para a apresentação de informações. Essa apresentação de informações é quase que didática, quase que um ensino a respeito do tema abordado ali no texto. Não há outra pretensão. Concentra-se na abordagem objetiva, ou seja, o autor do texto não interpreta as informações, coloca-as da maneira como elas se encontram. Traz dados, fatos e até autoridades como material informativo. Seu objetivo é informar o leitor, e aí vale lembrar que todo texto nasce de uma intenção. É lá antes da produção do texto que essa intenção determina qual tipologia textual vamos escrever. Portanto, se o objetivo de quem escreve é meramente informar, o tipo de texto produzido será dissertativo expositivo. Por fim, faz uso da linguagem formal, ou seja, obedece às normas gramaticais. O exemplo que eu trago aqui para você é o seguinte: entende-se por repertório sociocultural o conjunto de todos os conhecimentos adquiridos por um indivíduo ao longo de sua vida. Essas informações podem ser subdivididas em 2 grupos de conhecimento: o conhecimento linguístico e o conhecimento de mundo. Enquanto este conhecimento de mundo diz respeito ao nível de informação da pessoa, aquele conhecimento linguístico revela o domínio dos mecanismos da gramática de sua língua e o alcance de seu vocabulário. Observe nesse texto que o que nós temos são apenas informações a respeito do que é o repertório sociocultural. São apresentadas algumas características desse repertório. Não há material subjetivo, não há interpretação por parte de quem escreveu sobre se isso é bom ou ruim, se isso é uma informação pertinente ou não. Não há nada disso, não há uma avaliação. O segundo exemplo que eu trago aqui para você é o seguinte: cidadania, segundo Gilberto de Menstein, é a síntese das conquistas dos direitos obtidos pelos homens, orientados por um princípio básico: todos são iguais perante a lei, independentemente de raça, cor, sexo, religião e nacionalidade. É uma condição assegurada pela Constituição Federal Brasileira. Observe que o Gilberto de Menstein, aqui citado, para quem não sabe quem ele foi durante muitos anos correspondente da Folha de São Paulo em Nova York e muito tempo também foi o chefe de redação daquele jornal. Hoje, falecido, deixou uma vasta obra. É o escritor do livro Aprendiz do Futuro e do livro Cidadão de Papel. Pois bem, ele foi citado
Foi apresentado o conceito de cidadania na visão dele, mas o autor do texto não interpretou esse conceito, não julgou esse conceito, apenas trouxe como um dado informativo e faz uma relação com o mesmo tipo de informação que se encontra na Constituição Federal. Agora, vejamos outra situação. Aqui estão as características da dissertação argumentativa. Eu apresento para você 5 características também. Apresenta um posicionamento pessoal sobre o tema, ou seja, o autor expõe o seu ponto de vista. É, portanto, um texto de caráter pessoal. Concentra-se na abordagem subjetiva. Em outras palavras, o autor interpreta muitas informações apresentando o seu viés, a sua verdade sobre essas informações. Traz dados, fatos e autoridades, porém não como material informativo, mas, e sobretudo, como argumentos. Seu objetivo é convencer o leitor. Então, a intenção de quem escreve um texto dissertativo argumentativo é esta: convencer o leitor de que a sua opinião é procedente, de que seu posicionamento é válido, de que ele é bem fundamentado. Faz uso da linguagem formal, ou seja, obedece à norma culta da gramática de língua portuguesa. O exemplo que eu trago, primeiro exemplo, é o seguinte: nenhuma escola deveria assumir funções educacionais que são papel da família. Ultimamente, temos observado que muitas famílias têm transferido para a escola até a formação de valores de seus filhos, sobrecarregando as instituições que, em última instância, poderiam complementar essa função, essa formação. Veja, aqui nós temos uma informação interessante, que é esta: até a formação de valores de seus filhos. Pronto, aqui está a informação destacada. E por que eu destaquei essa informação? Pelo seguinte: ao dizer que até a formação de valores dos filhos tem sido repassada para a escola, há uma gradação de informações, há uma escala de informações aí apresentadas. E essa escala subtendida é, portanto, uma informação subjetiva. Outro detalhe interessante, aí eu vou destacar para você, está aqui, ó. Nenhuma escola deveria assumir funções educacionais que são papel da família. Essa frase, para quem não percebeu ainda, ela é a opinião do autor desse texto. E aí ele apresenta mais alguns detalhes, mais algumas informações a respeito do que vem a ser essa transferência de funções que ocorre da parte da família para a escola. O segundo exemplo que eu trago é o seguinte: conhecimento é tudo. Sempre foi assim e hoje isso se acentuou ainda mais, pois vivemos a era da informação. Até pouco tempo, a postura de aprendizagem permanente estava restrita a intelectuais, cientistas e pesquisadores, ou seja, gente que, a rigor, nunca deixaria de estudar. Hoje, devido à voracidade do mercado de trabalho, aprender a vida inteira é palavra de ordem. Veja, há várias opiniões manifestadas. Aqui a primeira: conhecimento é tudo. Aqui é uma outra: voracidade do mercado de trabalho. E aqui é outra: aprender a vida inteira é palavra de ordem. Todas as outras informações aqui apresentadas terminam ilustrando essas opiniões. Ao dizer conhecimento é tudo, logo em seguida, sempre foi assim e hoje isso se acentuou ainda mais,
há uma explicação dada, pois vivemos a era da informação. Logo em seguida, há um dado trazido por parte do autor que ilustra algo especial sobre a aprendizagem permanente, que isso estava no passado associado a um grupo de pessoas dentro da estrutura social e que hoje, por causa de, na opinião do autor do texto, da voracidade do mercado de trabalho, e ele manifesta outra opinião, aprender a vida inteira é palavra de ordem. Então aqui nós temos outro exemplo de parágrafo dissertativo argumentativo. Ok? Muito bem. Ficamos aí nesse ponto. Espero que você tenha entendido. Caso não, volte ao vídeo quantas vezes você quiser. E uma sugestão: monte um mapa conceitual com as informações que nós apresentamos aí, as características dos dois tipos de dissertação. Isso vai ajudar você bastante a memorizar essas informações. Aquele abraço e até a próxima aula.